Fala galera, beleza? Mais uma questãozinha aqui do tópico de termo. Tá dizendo o seguinte: analise as afirmativas abaixo e assinale o que for correto. 01. O ponto de ebulição de uma substância é a temperatura em que ela, no aquecimento, sofre ebulição ou no resfriamento sofre condensação. Cara, chega a ser redundante, mas é correto demais, tá? É isso mesmo. Então pensa comigo aqui, ó. Eu tenho a passagem do líquido para o gás, beleza? Então pense assim, isso aqui, nesse sentido, é tal da evaporação, né? Evaporação. Evaporação existem três. A ebulição, que é forçada, que eu preciso aquecer. A vaporização, que ela acontece em temperatura ambiente, por exemplo, roupa no varal. E a calefação, que ela é instantânea, beleza? Que acontece, por exemplo, quando você vai passar roupa e você joga água e a água evapora rapidinho. Tranquilo? E ao contrário, é na condensação. Tá correto demais. É isso mesmo. 02. O calor latente específico de uma... Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. O calor latente específico de uma mudança de fase de uma substância pura é a quantidade de calor que essa substância recebe ou cede por unidade de massa durante a transformação, que ocorre a temperatura constante. Ó, o calor latente 0,2 é isso aqui. E eu não tenho variação na temperatura, né? Q igual a ml. Então, correto também. Eu tenho apenas a mudança de fase. 0,4. Em uma dada condição de temperatura e pressão, uma substância pura pode substituir em diferentes fases. Correto, 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 correto. Pensa comigo aqui rapidão, ó. Existe um diagrama que é um diagrama de pressão por temperatura ou por pressão por volume, tanto faz. E eu tenho três curvas aqui. Eu tenho essa, essa e essa, beleza? Aqui, se liga, meu jovem. Aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho líquido e aqui eu tenho gás. Eu preciso saber basicamente esses três pontos aqui. Vou chamar esse ponto de X e esse ponto de Y. Ponto X é chamado de ponto triplo, onde existe uma certa temperatura e uma determinada pressão, que eu tenho as três fases da mesma substância. E o ponto Y é chamado de ponto crítico. O ponto crítico é onde o gás, o gás não vira mais vapor, tá ligado? Então existe um ponto ali, que é o ponto crítico. Eu não consigo mais retornar aqui a quebra de moléculas ali dentro, no ponto crítico, beleza? Então, sim, a 0,4 também está correta. 0,8. O calor absorvido por unidade de massa, enquanto uma certa substância pura se funde, é denominado calor latente. Difusão, calor latente de fusão e é igual ao módulo do calor latente de solidificação da substância. Correto, mano. No mesmo esqueminha da outra, da 0,1. Correto demais. Não tem variação na temperatura e apenas a mudança de fase. 16. Então, 0,8 está correto. 16. A fase em que uma substância pura se apresenta depende unicamente da temperatura dessa substância. Quando, ó, eu tenho três variáveis de estado: pressão, temperatura e volume. E aqui eu acabei de mostrar para vocês que existe um diagrama chamado diagrama de fases que muda as coisas. Então não tem como só depender disso. Então 16 está errado. Fazendo a somatória, 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Beleza? Questãozinha tranquila, não é uma questão difícil, mas vale a pena para a gente relembrar alguns conteúdos importantes aí relacionados à termodinâmica. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima questão. Valeu, falou, é nóis e tchau.